quais foram os erros, né? Onde estão os erros que são aí identificados pelo presidente Lula, hein, Sakamoto? Bem, antes de mais nada, Fabiola, o erro não está na medida em si. Nem o Lula vê isso como um erro, não é a medida em si que é errada. Até porque, como bem colocou o Josias, né, monitoramento de quem tinha conta em banco, né, já era feito de forma sistemática, inclusive com valores menores que 5 mil, com R$ 2.000 de entradas ou saídas, né, por mês. Aí era informada se houve entradas e saídas maiores do que isso para Receita Federal e não sigilo quebrado ponto a ponto, que nem os reis da fake news andaram divulgando ultimamente. O que aconteceu é que agora entrou junto o quê? Fintechs, bancos digitais, maquininhas e tudo isso mais. Aí a oposição aproveitou e correu e bateu. Então a medida em si não é um problema. Eles aproveitaram. O que o erro, né? Foi como essa medida foi comunicada, em primeiro lugar. Né? Uma parte significativa do governo Lula, ele encara que hoje, 2025, a situação ainda é semelhante com 2003, 2004, 2005, 2006, no primeiro ano do governo Lula. Né? Então, o que acontece é que que tinha ou seja, que a situação era semelhante, que a situação é a mesma situação do universo de comunicação. E não é semelhante, né? Nós temos uma comunicação agora em que o governo é questionado em tempo real, em que a oposição pode, e neste caso tem, uma estrutura de comunicação em redes maior do que até do que o governo, né? E que uma inverdade, uma mentira, distorção, manipulação pode ser pautada e alimentando-se dos medos da população, né, correr atrás e fazer com que o governo seja colocado nos corners. Então, o que acontece? O principal erro lá atrás era que uma medida que envolvia o PIX, que se tornou quase um patrimônio nacional, né, que é respeitado por todo mundo, que funciona e tudo isso mais, que uma medida envolvendo o PIX poderia vir a público sem um cuidado anterior para como comunicar essa medida. Né? A gente não está mais no governo Lula 1 ou no governo Fernando Henrique, que, olha, essa medida ela é lógica do ponto de vista fiscal, e é. Então vamos fazer o quê? Vamos divulgar, ponta uma instrução normativa que é infralegal, nem é uma lei, não vai ter debate, vai ter. Tudo que está sendo publicado no Diário Oficial vai ter gente olhando, vai ter gente verificando. E então, o que acontece? As diferentes partes de um governo, seja ele federal, estadual, municipal, vão ter que olhar para aquela medida, entender se ela pode causar confusão, entender se ela pode gerar, na verdade, um elemento de alavanca para que a oposição bata nele, se ela pode ser vítima de fake news. Sim, os gestores públicos vão ter que estar preparados para isso. As assessorias de comunicação dos ministérios, elas não podem mais ficar sendo voltadas a divulgar releases com as ações do ministério. Ela vai ter que pensar de forma estratégica para as ações que estão sendo divulgadas por cada pasta. O pessoal vai ter que vai ter que trabalhar. E não é só a questão do Pix. Não adianta falar, era o Pix. Não, não é o Pix, é qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser usada. Neste exato momento, Fabiola, além da fake do Pix, que, parênteses, começou com a fake do tipo Pix será taxado, quando o pessoal começou a desmentir, foi para fake seguinte, né, do tipo, olha, isso aqui vai fazer com que as pessoas paguem mais imposto e por aí vai. Tem outras fakes circulando, para finalizar. Sakamoto, Temos só um uma pouquinho, só um fake... pouquinho, um pouquinho. Claro. Olá, bom dia para você que está nos acompanhando a partir de agora também aqui no nosso All News. Estamos ao vivo trazendo as notícias mais quentes do dia, análise do nosso time de colunistas. Comigo hoje aqui, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. A partir de agora você pode participar conosco também aqui no noticiário quente do dia. E é claro, o assunto mais uma vez, né, sobre essa história do Pix e a revogação do governo Lula. O presidente Lula, ele viu aí uma série de erros em relação a esse caso e por isso essa decisão de voltar atrás e revogar a nova regra da Receita Federal sobre o monitoramento das transações por meio de Pix no país. Fernando Haddad, pelas informações que a gente tem de bastidores, não gostaria de ir por esse caminho, até porque, assim como muitos economistas e pessoas ligadas até ao Ministério da Fazenda, acreditam que essa norma ela era legítima e muito importante para combater
crimes de sonegação no nosso país. Então, há aí uma briga até mesmo dentro do governo, venceu quem aceitou aí essa provocação, de certa maneira, feita pela oposição. Sakamoto está falando aqui sobre essa sucessão de erros e trazendo análise sobre essa atitude do governo. Você acha que foi um erro, por exemplo, Sakamoto, o governo revogar essa norma? Olha, Fabiola, da forma como foi feita, né, ela foi ruim, digamos assim. Eu não acho, eu discordo um pouquinho com relação à análise de que foi um erro a revogação. Eu acho que o erro tinha sido anterior. O erro do governo foi tratar uma medida sobre o PIX como um ato infralegal qualquer. E aí, ou seja, o grande erro do governo foi cometido antes, né, quando ele achou que não causaria nenhum impacto essa informação. Uma vez que ele já estava colocado, aquilo o governo foi segurando. Eu acho que o governo poderia ter se defendido melhor, poderia ter usado outras armas de comunicação, armas inclusive em redes sociais, né? Mas também armas de comunicação em massa, pronunciamento, isso logo no começo, para bater o bicho em voo. A partir do momento em que chegou no momento que estava o negócio pegando fogo e as pessoas não se importando com o que era fato, só se importando com aquilo que eles acreditavam, e vamos lembrar que o governo Lula tem metade do país contra ele e metade a favor, de acordo com as pesquisas de opinião. Então você tinha uma metade batendo nele e retroalimentando e jogando informação, e aí o que acontece é que eu acho que tinha poucas alternativas. Foi ruim a forma como foi derrubado isso, né? Até porque é uma medida correta, né? Só que eu vi que o governo não tinha muito mais saída naquele momento, dado que a comunicação que ele estava implementando naquele momento como resposta não estava fazendo frente ao negócio. Eu não acho que foi o vídeo do Nicolas, eu acho que o Nicolas foi muito inteligente, foi muito esperto de aproveitar aquele momento que estava surfando tudo aquilo e fazer uma coisa que é muito conhecido em quem estuda fake news. Ele assume uma coisa e fala, olha, não vai ter taxação de PIX, mas ele começa a fazer aquela manipulação da informação, mas pode vir a ter. Olha, o trabalhador informal mais pobre vai ser o principal prejudicado. Não vai. Até você vai pegar a média do salário de entregador de iFood, de comida, é menor do que isso, né? O valor que é pago para eles é menor do que esse valor, assim. Então, o que acontece? Não vai ser prejudicado. O vendedor ambulante também não vai ser. Isso aí é pegar sonegador, é pegar gente que sonega e lava dinheiro via bets, que pega gente que sonega dinheiro grosso usando, tipo, essa estrutura de bancos digitais e Pix, né? Mas ele conseguiu fazer o quê? Fazer com que as pessoas acreditassem que aquilo dizia respeito a elas e não aos grandes sonegadores, ao pessoal mais rico. Então, o que acontece? Ele surfou um discurso, ele fez o quê? Ele consolidou toda a discussão que estava rolando naquele momento e surfou naquele momento. Então é o seguinte, o governo não fez isso por causa não era exatamente do vídeo do Nicolas, é do receio de vir outros vídeos como esse. Não era o vídeo em si, era o receio disso virar uma sequência e começar a corroer o lado que apoia o Lula. E vamos lembrar, Fabíola, só para terminar, além dessa fake do Pix, o que está rolando também neste momento nas redes sociais? Uma fake que diz que quem tem cachorro vai ser taxado pelo governo federal. E uma outra fake que diz que quem tem carro usado, velho, né, mais antigo, também vai ser duramente taxado pelo governo federal. O Haddad até falou dessa questão das fakes e falou, tá, é a fake do dia, todo dia tem uma fake e algumas ganham tração, e essa ganhou tração porque pega um valor, uma coisa que virou um campeão nacional, que é o Pix. Mas o governo errou, o grande erro do governo foi não pensar em como divulgar isso no começo. Chegou num ponto que ficou impossível segurar. Ou seja, a farsa do Pix ensina o governo Lula a pensar duas vezes antes de agir.